amadas e queridas, bem-vindas à Personatona. Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bater pode ou não pode. Polêmica! Vejo bombas explodindo sobre o canal do Personatona! Mas devo dizer a minha opinião a pedido do que é a pedido de vocês, né, gente? Vocês mandam no direct, mandam coisinhas dizendo o que vocês gostariam, a gente escuta e cria conteúdos. Então, assim, ó, esse assunto é um assunto complexo que nós devemos ir trabalhando pelas beiradinhas para não dar o quê? Probleminhas, tá? Mas eu vou citar, assim, vamos começar o vídeo com uma história de uma aluna minha que chegou para mim dizendo o seguinte: nós havíamos trabalhado um trilhão de coisas lá na escola, e uma das coisas que a gente havia trabalhado de maneira lúdica lá era falando sobre a violência doméstica. Não me lembro qual foi o contexto, por que nós estávamos trabalhando isso de violência doméstica, e nós falamos para eles que havia uma lei chamada Maria da Penha que protegia, que amparava as mulheres que estavam sofrendo abusos, né? Que tinha, né, essa lei Maria da Penha, que ela dava essa proteção às mulheres que estavam sofrendo todos os tipos de abuso, tá? Aí, conversamos sobre isso, seguimos o baile. Um bendito dia, chegamos na escola, a minha aluna falou pra mim assim: Prof. Laís, eu quero chamar a Penha. Chamar a Penha? Eu quero chamar a Penha, porque ontem o meu pai bateu 5 vezes no meu bumbum, só porque eu não me comportei, eu não queria dormir, eu incomodei, daí ele bateu 5 vezes no meu bumbum, então eu quero chamar a Penha pra me proteger. Então vamos pensar agora nessa situação da Penha, né? Ela passou por uma situação que é o quê? Aquele questionamento básico que a gente fica. Até que idade as pessoas consideram bater numa criança como uma forma de estou educando-as, estou cuidando delas, eu estou deixando com que elas não sejam isso, que elas não sejam aquilo, não sejam aquilo outro, né? E depois chega um certo ponto da vida em que bater vira o quê? Vira uma violência. Então o que acontece, gente? São assuntos complicados, porque isso confunde a criança, né? Porque quando ela, o que ela entende dessa situação? Ela entende que quando tem alguma situação que não está certa, que não é legal, que deve ser mudado porque ela não se comportou ou a pessoa não se comportou, ela apanhou. Então, esse é o jeito. Quando alguém não se comporta, não faz o que deve ser feito, a gente pode bater e não tem problema. Então aí a gente está gerando que tipo de consciência nessas crianças? Consciências de que eles devem aprender a se comunicar, a resolver as situações conflitantes da vida deles através de diálogo, através de recurso, através de terapia, através de tudo, ou através da violência. O que isso quer dizer? Quando a gente educa uma pessoa, educa uma criança baseada, ela não se comportou, ela toma um laço de tunda, ela toma uma varada, uma cintada, uma chinelada na bunda, um tapa né, às vezes é uma chinelada de pantufa que a pessoa quer só, né, só extravasar um pouco as frustrações da vida, porque criar uma criança não é fácil, eles testam muito a gente, é muito complicado, exige uma maturidade mental muito grande desses pais, principalmente porque eles são pessoas que trabalham muito, que dormem pouco, que talvez nem se alimentem da forma correta, que estejam passando por muitos estresses externos, e também passar por essas coisas internas só facilita com que aquela bomba, né, aquele pacote problemático, aquele pacote explosivos, ele só vai botando fogo no pacote explosivo, e aí chega uma hora que a bomba explode e acabou esse assunto. Então, quando a gente não ensina essas crianças, quando eles são pequenos, a como eles se defendem contra situações e como que é a forma saudável de mostrar para as pessoas que o seu limite é até aqui e é assim que as coisas serão, se a gente não treina eles para isso, o que acontece? Eles são pessoas que eles chegam numa adolescência, os hormônios à flor da pele, é óbvio que eles não sabem trabalhar isso, é óbvio que eles não sabem se comunicar, é óbvio que a raiva vem mais forte, porque quando a gente fica com muita raiva, a gente fica muito ignorante, a gente não consegue
saber como que a gente aprende a lidar com essa situação que está aí nas nossas mãos. Então, como que a gente faz? Vamos fazer isso desde a primeira infância, né? Quando a gente está com raiva, o que a gente deve fazer? Vocês como pais têm que pensar como que vocês querem que essas estratégias funcionem e como que vocês querem que eles ajam ao longo da vida inteira. Se vocês querem que eles sejam pessoas que aprendam a se comunicar, a com diálogo, estabelecer limites, não ser Maria vai com as outras, ter sua própria personalidade, né? Ser um ser humano crítico perante as situações, etc e tal. Você quer tudo isso, mas você não treina eles pra ser isso, você quer como? É que nem você querer um corpo sarado, mas não querer malhar, gente. As coisas não funcionam desse jeito. Né? Para que você consiga um certo objetivo, você precisa o quê? Você precisa lutar, fazer todo o processo para chegar lá. E essa luta que eu tô falando não é a luta só de soco, chutes e etc e tal. É aquele percurso em que a gente tá ali batalhando para conseguir aquilo que a gente acha que é importante, né? Então, para que a gente tenha adolescentes com menos problemas, com menos ataques de fúria, adolescentes que consigam controlar melhor as emoções, que consigam lidar com as frustrações que o mundo material nos oferece, a gente precisa já treiná-los desde pequenos para que isso seja só mais um processo mais difícil, como uma fase em que você passou pela fase 1, 2, 3 do Mario, e aí quando você chegou no chefão, ela é muito mais difícil do que as outras, mas você passou por todo esse percurso de treinamento para conseguir passar por essa situação. A vida é a mesma coisa, gente. Então, se você não passa pelo processo de estruturar, é muito complicado. Você querer que uma criança leia, mas você não ensina ela a ler, vai ser complicado. Elas podem eventualmente aprender a fazer todas essas coisas sozinhas quando elas estiverem maior. Mas aí todo o processo destrutivo que elas podem fazer até então, fica. Pode não causar o quê? Problemas graves ou coisas que não modificam, sabe? Pode acontecer de tudo. Mas a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de situação, porque às vezes é uma coisa que é irreversível, né? Às vezes, essa criança não consegue lidar muito bem com as frustrações da vida, passa por uma adolescência frustrada, acaba se envolvendo com alguém, pega uma doença sexualmente transmissível que não tem cura, e aí? Depois disso, ela pode se tornar o Buda que for, mas ela vai ter que lidar com essa situação do que aconteceu anteriormente. Então, quando a gente ensina aos nossos filhos que bater é um recurso de educação, a gente precisa entender que depois, no futuro, quando eles utilizarem desse mesmo recurso, não achem que isso veio do divino, porque não veio do divino, isso veio da criação. E também vocês têm que prestar atenção, porque às vezes o pai e a mãe, eles não batem, né? Eles não fazem isso, mas eles veem esse tipo de situação constantemente ao redor. Então também tem que ser cuidado, também tem que ser nutrido, né? Se você pega e você tem uma planta em que ela tá saudável, pode acontecer muitas coisas ao redor, mas ela tem uma possibilidade bem maior de sobreviver ao inverno, a sobreviver. Por quê? Porque ela já tá saudável. Agora, uma planta que já tá capenga, porque ninguém tá cuidando dela direito, não estão prestando atenção nas necessidades que ela precisa, e ela passar por um inverno rigoroso, é óbvio que ela vai morrer. Então, todo esse processo precisa ser cuidado minuciosamente, para que no futuro vocês colham coisas incríveis. Eu tô sendo clara, então a gente precisa fazer todo esse percurso. Ensinar este meio não violento. E o meio não violento, às vezes, as pessoas veem só como bater, mas a forma também com que você fala é também uma forma de agressão. Você precisa aprender a lidar com esse tipo de frustração sua. Porque no fundo os pais sabem que quando eles dão a tunda em alguém, isso não tem só melhor dos benefícios. Às vezes aquela criança, momentaneamente, ela para de fazer uma coisa que você quer, enfim. Mas as pessoas sabem que a longo prazo, não é uma coisa que funciona tão bem assim. Eu sei porque eu fui criada num ambiente onde eu nunca apanhei de ninguém. Mas, pela primeira vez na minha vida, apanhei na escola, né, de um aluno que ele estava muito frustrado. Ele tinha 4 anos, ele estava frustrado porque ele não dormiu direito, ele não queria ir para a escola porque ele queria estar dormindo, então ele já entrou chorando e ele teve uma crise, ele ficou muito, muito, muito enraivecido com aquela fúria de que ele não queria ter ido para a escola, e a professora era eu, e
Então ele veio pra cima de mim, ele me chutou, ele me cuspiu, ele me deu tapa, ele me chamou de tudo quanto é tipo de palavrão que tu pode imaginar. Ninguém na vida nunca tinha me chamado dessas coisas, eu nunca tinha apanhado de ninguém, nunca tinha tomado nem a chinelada de pantufa, sabe? Foi a primeira vez que aconteceu comigo, foi com um aluno, e até então, graças a Deus, foi a única vez. Então, essa criança que tá extravasando, me chutando, me cuspindo, falando palavrões, me chamando de tudo quanto é coisa, sendo que eu não fiz nada. Ele entrou desse jeito e ele só olhou pra mim como uma pessoa que tava ali pra escutar a frustração dele e ele liberou geral. Agora ele é uma criança, mas se ele fosse um adolescente, ele teria me machucado muito. Porque uma coisa é uma criança que você consegue fazer manobra de contenção, mas num adolescente é difícil. Eu fiquei semanas com meu pulso doendo, porque eu tive que conter ele, porque ele tava batendo em mim, batendo nos outros, destruindo a sala. Então, será que essa criança, ela tá convivendo num ambiente tranquilo? Num ambiente pacífico? Será que o que ele tá vendo ao redor é tranquilidade e paz interior? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ir lidando, enxergando, se doutrinando, porque a raiva, ela tá dentro de todos nós. A gente precisa achar o quê? Formas saudáveis de conseguir expressar aquilo que a gente sente. Se a gente tá com raiva, ninguém tem culpa que a gente tá com raiva de alguma situação. A gente precisa aprender a se controlar, isso é um treinamento. E que se você faz desde a primeira infância, você tem uma vida no percorrer muito mais tranquila e mais benéfica. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem que eu queria passar por hoje. Prestem atenção nas coisas que acontecem. Vejam os recursos que vocês estão utilizando como punição, porque nem sempre as que a gente usa são as mais eficazes. Não se esqueçam de deixar seus comentários sobre esse assunto. Deixem like se vocês gostam desse tipo de conteúdo e nos sigam nas redes vizinhas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!